apresentar para vocês um cantinho muito especial da nossa casa, que é o cantinho das nossas Santas Almas Benditas. Então, pajé, aqui é o Cruzeiro das Almas, onde nós cultuamos nossos ancestrais africanos, que na Umbanda tem nome de pretos velhos e pretas velhas, são as entidades que nos orientam. E, de acordo com a orientação da vovó Joana da Angola, preto velho é como o psicólogo, o orientador do pobre. O pobre não tem, às vezes, recursos para se tratar, para se curar, e é nas palavras de um sábio preto velho que ele se orienta. E não por um acaso o Cruzeiro das Almas está nessa posição dentro do terreiro, porque dentro da hierarquia das entidades de Umbanda, preto velho é muito sagrado. Então a gente vem aqui, acende a nossa vela, fazemos os nossos pedidos, invocamos nossos ancestrais e saímos daqui renovado. Vez por outra, sentamos aqui, deitamos aqui e ficamos em processo de diálogo profundo, pedindo orientação espiritual, um aconselhamento, uma decisão que às vezes a gente queira tomar, às vezes uma mágoa, uma aflição que aperta nosso coração, e dividimos isso com os nossos pretos velhos, tá bom? Então que as Santas Almas Benditas do Rosário de Maria, nossos pretos velhos e pretas velhas abençoe vocês, que junto com a força indígena, a força de nós negros também, que viemos trazidos para cá, estejam em comunhão e que possamos juntos fortalecer esse Brasil que foi formado, sobretudo com sangue indígena e com sangue africano, tá bom? Tá bom. Vamos agora para o nosso cantinho do nosso altar. Esse é o nosso altar, famoso Gongá de Umbanda, onde nós reverenciamos nossos orixás, que são a nossa herança, a nossa tradição africana. Então, aqui é o cantinho dos caboclos, aqui é o orixá Nanã, que é o orixá do barro, das profundezas dos oceanos. Aqui é o orixá Oxum, que é a senhora dos rios, das águas doces, da cachoeira. Aqui é a nossa grande mãe Iemanjá, sereia dos mares. Aqui é Inhansã, dona das tempestades, dos raios, dos trovões. Aqui é Oxalá, nosso grande pai, o grande sol que nos ilumina. Aqui é nosso pai Oxóssi, que dentro do sincretismo é muito próximo da tradição indígena. É o arqueiro de uma flecha só. Não por um acaso o símbolo dele é um arco e flecha, né? E aqui é um dos elementos de Oxóssi, que é o milho. Aqui é o nosso pai Obaloaê, protetor da saúde, da cura. Ali é Xangô, o orixá da justiça, do fogo. Ali é Ogum, nosso grande orixá guerreiro. E ali são as Santas Almas Benditas de Maria, do Rosário de Maria, nossos pretos velhos, crianças, Cosme e Damião, que temos muito, e são muito invocados na Umbanda também, e os caboclos, que têm as suas imagens distribuídas, como as entidades também que comandam os terreiros de Umbanda. Vou convidar vocês a sentar agora para a gente poder dar início à nossa entrevista. Olá! Hoje no quadro Entrevista, estamos aqui com Pajé Torê e Beija-Flor Pataxó. Olá, Pajé, bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem? Olá, Beija-Flor Pataxó, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Onde fica a aldeia de vocês e qual é a etnia de vocês? Nós é Pataxó, do extremo sul da Bahia, reserva Pataxó do Rio Mutari. Eu sou Turi Pataxó, pajé da reserva. E onde fica a aldeia? Fica na Bahia, no extremo sul da Bahia, fica depois de Porto Seguro, perto de Santa Cruz Cabralha. Quantas famílias tem na sua aldeia hoje? Estamos em pouca família porque essa reserva é uma reserva recente que a gente refez agora. Temos 25 famílias nessa reserva, porque devido a situação que temos dentro da aldeia Cura Vermelha, a gente se resolveu, juntamos essas 25 famílias e fomos para uma reserva para poder cultivar a nossa cultura. E como a aldeia se sustenta hoje? De artesanato, outros de plantações, né? Que é a mandioca, o abacaxi e vários outros tipos de sustento, que a fruta, né? Feijão, a mandioca a gente faz a farinha com ela, beiju e outros artesanato, esses tipos de artesanato que a gente sai para fora para vender, para levar um sustento para dentro da nossa reserva, para dentro da nossa aldeia.
Como é a questão da religiosidade de vocês e da medicina tradicional? É sabido que a população indígena tem muito conhecimento das ervas e a utiliza para a medicina, a cura do corpo, da saúde e para outras finalidades também, como limpeza. Como é que é hoje essa prática dentro da aldeia de vocês? Eu, como pajé, a gente trabalha com as ervas, medicina, a medicina, que eu sou pajé novo da geração nova, a gente tem as ervas, a medicina, a gente também faz o banho, descarrego, faz o ritual também sagrado, que é dia de sábado, também a gente faz o ritual sagrado, benza as pessoas, tira mal olhada, energia positiva, coisa boa também. É sabido que as religiões evangélicas têm ocupado muitos espaços, inclusive mirando muitas aldeias indígenas, assim como quilombos. Como é que é essa entrada de outras tradições religiosas na aldeia Pataxó? Como é que vocês veem isso, Beija-Flor, Pajé Toré? Existe a presença de outras tradições religiosas dentro da aldeia? Logo assim, quando começou a surgir as outras religiões dentro da nossa aldeia, a gente ficou muito surpreendido, né, com isso. Agora não, agora a gente já acostumou, né, aceitamos, cada um segue o que quer. Lá tem muitos evangélicos, muitos católicos e tem muitos que é umbanda também. E aí cada um segue a sua religião. Os que não são evangélicos, têm os nossos rituais, está sempre junto com a gente. Então, a tradição religiosa evangélica, ela não convive com a tradição religiosa de vocês? Como é que é isso? Assim, nos nossos rituais, não. Eles orientam para aqueles indígenas que se tornam evangélicos, que deixem de praticar suas tradições ritualísticas, é isso? Muitos deles, sim. E como é que fica o relacionamento dos mais antigos, por exemplo, do teu pai, da tua mãe, com esse comportamento? Ou alguns deles já se converteram para outras tradições religiosas? Assim, eu acredito que não, que sempre tem um pouco que continua na sua tradição. Como os filhos de vocês se relacionam com as tradições indígenas, com a cultura e com a religiosidade? Vocês passam esses ensinamentos para os seus filhos? Fica na nossa tradição também, nossa cultura, nos rituais também, nós vestimos assim, eles também vestem assim. Nós também na nossa escola está precisando também de uma escola indígena dentro da reserva, um posto de saúde, porque os guerreirinhos, nós moramos na reserva, vai para o colégio, é muito longe, tem uns que não conseguem ir para o caminho, que é muito longe. A gente puxar pelo menos um recurso para lá, fazer um posto de saúde lá dentro da reserva e um recurso para um carro também, levar eles para a escola, que é muito longe. Tem muitos que perdem aula, não tem como ir, que é muito da reserva para a cidade muito longe. A gente fica vendo aquele sofrimento também, né? E é importante, né? Educação. E a gente está sempre ensinando eles a cultivar a nossa cultura. Porque temos os rituais da gente 3 vezes a semana, à noite, e tem a língua Pachorrã, que é o idioma da gente, a gente ensina para eles também. E na escola também eles aprendem. Vocês vieram por ocasião da JMJ. E estando aqui no Rio de Janeiro, circulando, paramentados, caracterizados, como é que foi a receptividade da população carioca e da população mundial, na verdade, que estava aqui por ocasião do evento? Vocês foram bem recebidos, as pessoas olharam para vocês com respeito. Quais foram as impressões de vocês? A população da população foi o seguinte, muitos discriminando, né, a gente. Discriminando a gente e outros nos elogiando, né? E foi a alegria da gente estar aqui, né? E agradeço muito a Papion, né, que é a nossa parente também, por estar aqui, porque foi ela que nos deu a oportunidade e dessa oportunidade de estar conhecendo a senhora Mãe Frávia, e o pai Marcos e a mãe Beata. Então, agradeço a todos vocês por essa oportunidade. Já conheciam o Rio de Janeiro? A gente veio do ano passado do Rio Mazinte. Rio Mazinte. Mas a gente não andou de Copacabana, nós não tinha como sair muito e a gente teve muita oportunidade, deu um passeio, veio me deu Tainá também, nós gostou muito. Nós pretendemos, Deus permitir, estar de volta aqui, sempre estar junto com vocês aqui. E agradeço também a amiga da Papion, a Nádia, né, que nos acolheu na casa dela. Vocês já conheciam a Umbanda e sabiam que a Umbanda é uma religião brasileira? Sim, já conhecia, sim, porque já frequentei, né, algumas vezes. Na Bahia também tem.
Agora que está difícil porque a gente convive dentro de uma reserva e é muito longe da reserva para a cidade. Então a gente só vem na cidade quando é para fazer alguma compra, comprar alguma coisa e voltamos para a reserva de novo. Pajé conhecia a Umbanda? Não, E nem sabia que tem religião brasileira. nunca né? sabia. E que cultua a população indígena através dos nossos ancestrais. Vocês participaram de um rito de Umbanda, comemoraram conosco aqui o 15º aniversário da casa recentemente. E como é que vocês, qual foi a familiaridade que vocês viram dentro de um rito de Umbanda com a tradição de vocês? É uma cultura também, uma cultura bonita também. É que nem a cultura do indígena. Cultura. Então eu nunca conhecia, fiquei tão feliz no meio de vocês. Uma cultura, nós todos somos nativos da terra também, uma cultura só, eu acho. Só reunir o povo com o outro, fica baixou. Baixou é bonito, né, É. Pajé? Ótimo. Como foi o processo de mobilização, de organização para vocês chegarem até aqui no Rio de Janeiro para a JMJ? Vocês tiveram algum apoio governamental? Pajé, houve algum apoio da Igreja Católica? Como é que foi essa organização, Beija-Flor? A gente não teve apoio nenhum de ninguém. A gente teve que fazer mutirão de vendas lá na nossa aldeia para poder estar arrecadando dinheiro. Muitos faziam mutirão para estar fazendo artesanato, para poder estar fazendo os artesanatos para que a gente possa vir estar trazendo para vender, para estar retornando, levando o dinheiro para a nossa reserva. Lá a gente fez um mutirão para poder estar chegando até aqui, da comunidade da reserva mesmo. Uns saíram para a mata para fazer artesanato dentro da mata, outros foram para a praia para vender, para estar arrecadando dinheiro, para estar comprando passagem e a despesa no meio do caminho. Vocês querem deixar alguma mensagem para o nosso público, dizer alguma coisa ao povo de vocês e aos não índios? Muitas pessoas pensam que índio faz parte só dos livros, né, da mitologia. Tem muito brasileiro que nem sabe que tem muitos índios e muitas aldeias ainda. Vocês querem deixar uma mensagem para o governo, para a sociedade, para a população indígena? Sim, eu quero pedir para o governo, né, que nos olha mais para nós indígenas com carinho e que venha nos ajudar a gente, né, nas nossas terras, né, e na saúde, que o índio está muito precário na saúde também, que nós estamos precisando. E resolver logo nossos problemas das terras, que nós somos nossos antepassados, né, que passam por aqui há muito tempo atrás. E que todo mundo sabe que nós somos os primeiros a chegar, né, que nós somos dono das terras. O senhor quer deixar alguma mensagem, Pajé? Eu vou deixar a mensagem. Primeiro agradecer a Deus e o pessoal do Rio de Janeiro que está dando força para nós, um carinho imenso com a gente também. E nós veio aqui, não foi para a jornada, vem vender o artesanato, divulgar nosso trabalho, nossa cultura indígena também. E o carinho que você está dando pela gente também. Eu peço obrigado ao pai Marcos, a mãe Flávia e a mãe Beata Casa do Perdão. E Papião também, o carinho também por ela aqui, Nádia também. E a Uiri. Obrigado. Pajé Torê, muito obrigada pela sua presença. Beija-Flor Pataxó, muito obrigada. Obrigada. Sejam bem-vindos, voltem mais vezes ao Rio de Janeiro, à Casa do Perdão e aos templos de Umbanda, que com certeza vão acolher vocês com muito carinho. Aueri. E agradecimento na reserva Pataxó do Rio Mutari, Torê Pataxó como pajé da reserva. E agradecimento, e eu vou dar um colar para você. Opa, Contribuição. que maravilha, que lindo. Obrigada, Pajé. Vou colocar agora mesmo. Obrigado. Coloca, por favor, Pajé. Vou ficar uma jocana agora, né? Jocana Baixu. Jocana Baixu. Jocana é mulher, Baixu. não é isso, Pajé? Para mim é com muito carinho que a gente recebe, porque a gente sabe o símbolo de todos os colares, de todos os enfeites A gente vai fazer um indígenas. ritual para vocês aqui. Obrigada. Pataxó, muca, 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 Pataxó, maion, erime, maion, erime, maion, erime, tom, Pataxó, tom, Pataxó, o que causunia, tá, heruê,
O que Kautunyata Herue, 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 Herue. Salve a população indígena, salve os pataxós. Auere. Obrigada. Auere é obrigada, não é isso? Auere, obrigado. Até a próxima. Na mitologia africana, tampouco na mitologia indígena, que são as mitologias, as tradições da onde a Umbanda deriva, não existe a figura do demônio, a figura do Satanás. Essa figura do Satanás foi introduzida nas religiões afro-brasileiras e até mesmo no próprio contexto do Brasil, a partir da dominação da Igreja Católica, que traz dentro da sua visão mitológica a figura de Satanás. Equivocadamente confundem o Exu que nós temos dentro das tradições africanas e que dentro de algumas tradições indígenas existem figuras um pouco parecidas com o Exu, como o Saci Pererê, o Caipora, que algumas pessoas insistem em satanizar, mas não tem absolutamente nada a ver. Exu é um orixá de caminhos, é um orixá que dá firmeza e proteção para que a gente possa ir e voltar bem. E as entidades de Umbanda que integram a falange de Exu, popularmente conhecidas como Exu Sete Catatumbas, Dona Pombogira Maria Padilha, Maria Mulambo, Zé Pilintra, Zé dos Malandros, Povo Cigano, normalmente são espíritos que viveram em outras encarnações e que tiveram experiências na sua vida física muito próximas dos instintos humanos, né? Ou seja, na Umbanda nós temos a visão da reencarnação. E nesse processo de reencarnação existem números limitados de reencarnações que, se você não atingir o nível de consciência necessário, você pode ficar um tempo sem reencarnar. A depender do acúmulo da bagagem que você gerou positiva, você pode vir como uma entidade de luz. O que acontece dentro da hierarquia das entidades da Umbanda? Existem os pretos velhos, que viveram determinados tipos de experiência, os caboclos, as crianças, e os Exus viveram uma energia que a gente chama de telúrica, ou seja, muito próximo dos instintos humanos. Conheceram a noite, a boemia, a bebida, o uso descompensado das suas energias sexuais, e tornaram-se, depois de muitos erros, conscientes da boa utilização desse tipo de energia. Então o Exu, ele passa a ser, aquele espírito passa a ser batizado numa linha de Umbanda, passa a integrar uma falange de Umbanda e vem através da manifestação num médium, que algumas pessoas chamam de cavalo, mas é o momento da manifestação da entidade sobre um médium, para, através dos seus passos, da sua consulta, da sua gargalhada, nos ensinar a evitar cometer os mesmos erros que eles cometeram. Nós sabemos também que existem os espíritos sem luz, sim, das trevas, que estão perseguindo sempre qualquer pessoa que firme um propósito de trabalhar no bem. E esses espíritos são do mal porque simplesmente querem ser do mal, não aceitam a presença de Deus, as forças positivas que regem o universo. Logo, esses espíritos muitas vezes atendem pelo nome dessas mesmas entidades ditas como Exus. Por exemplo, várias pessoas podem chamar-se Maria, várias pessoas podem chamar-se João. E nesse processo de terem o mesmo nome que as entidades que atuam na Umbanda, muitos tentam fazer parecer que as suas ações maléficas são dessas entidades de luz. Como você diferencia se é uma entidade de luz ou não? É muito simples, é por aquilo que ela te orienta, por aquilo que ela te ensina. Uma entidade de luz não vai dizer para você que vai trazer a pessoa amada em 37 segundos. Ela não vai dizer para você que depende de que você dê alguma coisa a ela para que então ela possa te socorrer. Ela não vai cobrar pelo trabalho que ela está realizando. Então tudo isso é muito importante para a gente identificar quais são os elementos energéticos que aquele ente de luz está trabalhando. E então classificar se eles são espíritos de luz ou espíritos das trevas, utilizando o nome dos espíritos de luz. É importante também classificar que existem hierarquias espirituais dentro das falanges. Normalmente a entidade que atua na cabeça, no ori, do pai, da mãe de santo, são as entidades chefes de falange, e o corpo mediúnico tem dentro dessa hierarquia os seus guias, as suas entidades.
O Exu, como foi um espírito que viveu muito tempo distante dessa luz e que depois de perceber que não adiantava viver sem luz, ele se rende ao trabalho no bem e é utilizado para um socorro umbandista, ele conhece as armas que os espíritos do mal utilizam. Então eles te defendem com as mesmas armas que esses espíritos possivelmente poderiam utilizar. Essas entidades evitam que uma bala perdida nos alcance, evitam que a morte nos alcance de maneira fácil, nos livram de assaltos, nos livram de acidentes, nos livram de uma série de questões que às vezes a gente nem percebe nem se dá conta. Uma intuição, às vezes você ia por um caminho, de repente você resolveu virar, ia pela esquerda, resolveu virar à direita. De repente um telefonema que você resolveu não fazer ou resolveu não aceitar, era uma provocação de briga. Às vezes certas coisas que você poderia ver, que você não estava espiritualmente preparado para ver e que poderia colocar você em uma situação de perigo, o Exu te intui, ele evita que você pense daquela forma. Então Deus, dentro da sua gigantesca sabedoria, ele coloca espíritos de diferentes gradientes, de diferentes estratos espirituais para nos acompanhar. E naturalmente, se o ser humano ele ainda é muito próximo aos seus instintos, tem que haver também entidades que estejam próximos desses instintos, né? E que possam trazer para a gente esses ensinamentos. Existe falange de malandro, existe falange de povo cigano, existe falange de Exus de encruza, de estrada, e todos eles são protetores, são eles que nos livram. Talvez muitas pessoas que ficam por aí satanizando Exu, quando desencarnarem, porque todos nós desencarnaremos um dia, vai perceber que o seu anjo guardião, o seu anjo protetor era um Exu, era uma entidade que livrou você várias vezes da morte. E se alguém aqui que está assistindo esse programa, nesse momento, um dia viu a morte na sua frente, teve esse livramento, a morte passou por você e não te capturou, certamente houve uma sentença de Deus que veio lá de cima aqui para baixo e houve um guardião, que provavelmente é um Exu, em colaboração com outras entidades, que te guardou, que evitou que aquele mal sucumbisse com a sua vida, levasse você, às vezes, não simplesmente à morte, mas a uma deficiência, a uma imobilidade ou até mesmo um transtorno mental. Então, Exu é caminho, Exu é protetor das estradas, é protetor das encruzas, é eles que nos guardam. Exu não está aqui para dar dinheiro, não está aqui para dar namorado, para desfazer casamento, nem para conseguir trabalho. Exu está aqui para nos proteger. O resto é a nossa parte e somos nós que temos que fazer. Larô, Exu, salve sua força. Larô, Exu, Balarô, Exu. Larô, Exu. Balarô, Exu. Larô, Exu. Salve Exu, seu sete catatumbas, salve Exu, sete encruzilhadas, salve seu tranca-rua, salve seu caveira, salve todos os Exus que nos guardam, salve toda a família de Pombogira, salve a família de Padilha, de Molambo, de povo cigano, de malandro. Que Exu continue sendo aquilo que sempre foi, como os olhos das corujas que enxergam na escuridão da noite. Que Exu possa enxergar todos aqueles inimigos que não nos querem bem, todas aquelas pessoas que nos perseguem, que de alguma maneira desejam nos ver derrubado. Ah, Exu, que tu nos guarde em nossos caminhos, que tu não vá lá e devolva, mas que tu neutralize todas as lanças da maldade que tentarem nos derrubar. Nos proteja na madrugada, no meio-dia, nos proteja nos caminhos para os nossos trabalhos, nos proteja no retorno para os nossos lares, quando muitas vezes é madrugada e não estamos regressando da boemia. Mas proteja também os nossos festejos, momentos de alegria, porque tu é Exu, tu entende o que é uma festa, o que é uma música, o que é um momento de diversão. Que tu permita, Exu, que nós possamos nos relacionar com as pessoas certas, nos momentos certos, nos locais certos. Quando tu perceber, Exu, que tu anda sempre 21 passos na frente da gente, que aquele caminho não é um caminho firme nem positivo para nós, desvia o curso dos nossos passos e nos leva para outros lados. Nos sopra outros ventos para que possamos nos livrar sempre de brigas e de confusões. Nos livra das balas perdidas, das brigas, das maledicências e permita que nós tenhamos sempre a capa da invisibilidade para nos proteger. Que as pombogiras faceiras, que tantas vezes foram enfermeiras de guerra, conhecedoras que são dos saberes femininos, da cura, da medicina, do conhecimento, que é tão oculto, próprio da natureza feminina, nos proteja também, nos livrando dos maus olhares, nos livrando da maldade daqueles que são cegos pelos seus instintos. Nos proteja, proteja a nossa família, permita que a gente vá e volte em segurança, que tome conta da nossa frente, das nossas costas, dos nossos lados, que permita que, como guardiões da noite e guardiões templários que são,
que nós possamos estar sempre ao lado de um Exu amigo, de um Exu protetor. E se porventura cruzarmos os caminhos com aqueles que usam o teu nome, mas que não são dignos de carregar e portar a tua força, que a gente possa ser livrado, porque os senhores mesmo há de levar para as profundezas das ondas do mar sagrado a impureza daqueles que nos cercam. E traz os teus bons ventos, Exu, porque tu é caminho, tu é encruza, tu é estrada, tu está no meio da encruzilhada, tu sabe para que direção todo o povo anda. Permita que tenhamos a direção correta de acordo com aquilo que foi determinado. Que tenhamos sempre a alegria, a proteção e a firmeza e, acima de tudo, a amizade e o respeito de Exu. Barô Exu, balarô Exu, Barô Exu. que seja salvada a porteira de toda a casa, de todas as pessoas, de todo o templo de Umbanda, de todas as pessoas, para que força nenhuma penetre a porteira da nossa casa. Minha porteira é firme, ninguém sabe por quê. É São Miguel Arcanjo, da rua de Ibaré. É São Miguel Arcanjo, da rua de Ibaré. Minha porteira é firme, ninguém sabe por quê. Minha porteira é firme, ninguém sabe por quê. É São Miguel Arcanjo, da rua de Ibaré. É São Miguel Arcanjo, da rua de Ibaré. Minha porteira é firme, ninguém sabe por quê. Minha porteira é firme, ninguém sabe por quê. É São Miguel Arcanjo, da rua de Ibaré. É São Miguel Arcanjo, da rua de Ibaré. Minha porteira é firme, ninguém sabe por quê. Minha porteira é firme, ninguém sabe por quê. É São Miguel Arcanjo, da rua de Ibaré. É São Miguel Arcanjo, da rua de Ibaré. Salve a porteira, salve todos os Exus. Salve. 7, 7, 7. Com mais 7 são 14.